Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, lá na última página lá da Bíblia, do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento. Você abre Mateus e volta aí umas folhinhas, você vai achar. Malaquias 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 13. Malaquias 3:13, amém? Está escrito assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, esta é a tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem preparado, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Cremos, ó Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos que ela é poderosa e que ela não volta vazia, Senhor. E eis-nos aqui para receber, Senhor, que o nosso coração seja uma boa terra, Senhor, que dá a condição da tua palavra como uma semente, Senhor, nascer, crescer, florescer e frutificar abundantemente. Que assim seja o nosso coração. Fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava ali orando e meditando, e o Senhor me lembrou do versículo 13. Esse primeiro versículo que nós lemos, em que o Senhor diz que Ele escuta as nossas palavras. Ele escuta aquilo que nós falamos. E aqui Deus diz, olha, as suas palavras foram agressivas para mim. E muitas vezes nós, quando passamos por algum problema, por alguma dificuldade, ou muitas vezes quando estamos frustrados com alguma coisa na nossa vida, às vezes as nossas palavras são agressivas contra Deus. E isso entristece ao Senhor. Porque Deus está ouvindo e Deus está atento às nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus está atento e Deus está registrando tudo que sai da nossa boca. Tudo que a gente fala, Deus está registrando. E Deus está ouvindo aquilo que sai dos nossos lábios. Então, há uma importância muito grande naquilo que nós falamos. E aqui Deus está repreendendo os filhos de Israel, porque, versículo 14, eles diziam, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor. Versículo 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E quantas vezes nós fazemos essa análise, a mesma que eles fazem, irmão.
Quantas vezes você já parou para analisar e fala, nossa, eu sirvo a Deus, eu estou ali, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja e parece que na minha vida nada vai para frente, parece que está tudo amarrado, parece que está tudo preso. Aí você olha para alguém que não tem nenhum temor do Senhor e parece que a vida dele está indo de vento em popa. E a gente fica pensando, meu Deus, será que estou fazendo alguma coisa errada? E quando nós paramos e nós analisamos do aspecto humano, nós somos levados a abrir a nossa boca e a falar aquilo que entristece ao Senhor. Porque, na verdade, as lutas e as tribulações que vêm sobre nós, elas têm um propósito. E o propósito de Deus é saber o que está dentro do nosso coração. Deus guia o povo no deserto durante 40 anos. E quando aquele povo está ali para sair do Egito, Deus fala para Moisés, olha, tem 2 caminhos. Tem o caminho mais curto pela terra dos filisteus e tem o caminho mais longo pelo deserto. O caminho mais curto pelos filisteus, eu não vou levar o povo. Porque quando o povo vê a guerra, eles vão querer voltar para o Egito. Mas no caminho mais longo, eu vou provar esse povo. Para saber o que está dentro do coração dele. Para ver se eles me amam ou não. Se eles vão guardar ou não os meus mandamentos. Então Deus nunca leva a gente pelo caminho mais fácil. Porque quem vai pelo caminho mais fácil, volta para o mundo. Volta atrás. Mas quem vai pelo caminho mais longo, ele é provado por Deus. Para vencer. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa e Deus quer saber, não, eu quero ver se você realmente me ama, como você disse que me ama. E é uma das passagens mais bonitas em Gênesis, é uma das mais difíceis. Quando Deus pede para Abraão levar Isaac para o cume do monte Moriá e sacrificá-lo. E passagem bonita essa, pastor? É quando Deus diz para Abraão, agora sei que tu me amas. Porque tu não me negaste o teu único filho. E Deus frisa o teu único filho. Agora eu sei que o que você fala é verdade. Agora eu sei que o que você, quando você diz que você me ama de fato e de verdade. Porque você não me negou o teu único filho. Então Deus vai permitir que as situações venham para trabalhar no nosso coração. Para nos fazer crescer, para nos edificar. E quando a gente compara a nossa vida com a vida daquele que não serve a Deus, é uma comparação que não tem sentido. Porque Deus não está trabalhando na vida do ímpio, Deus está trabalhando na vida do servo dele. O ímpio, ele está sendo guiado por quem? Pelo inimigo. O inimigo tem interesse em que o ímpio não enfrente luta e tribulação. Muitas vezes ele vai acabar enfrentando por consequência de pecado, por consequência de escolhas. E a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, é isso que ele vai fazer. Mas em algum aspecto na vida do ímpio, parece que vai estar tudo bem, mas na verdade não vai estar tudo bem. Então quando nós olhamos e comparamos, é uma comparação que não vai dizer a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ficar firmados naquilo que a palavra de Deus declara. E nós temos que vigiar aquilo que sai da nossa boca. Porque tudo que Deus faz, se você for pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus faz o quê? Ele está sempre falando. Deus está sempre falando. Deus está sempre liberando a sua palavra. E nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Então tem um peso quando a gente abre a nossa boca e a gente fala algumas coisas. Um peso grande. Eu já contei o testemunho para os irmãos aqui que um dia eu estava em Novo Hamburgo, Lomba Grande, um bairro rural de Novo Hamburgo, estava numa chácara, estava numa situação difícil, estava desempregado, estava morando a 25 quilômetros da cidade, num chalezinho de madeira de 5,25 por 5,25, muito difícil, com a Carol e a Júlia pequenininha. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a orar, falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? O que eu estou fazendo aqui? E o Senhor me fez lembrar que eu tinha declarado que eu era feliz, nem que fosse numa casinha de madeira no meio do mato.
Deus falou, você disse que você era feliz aqui. Por isso que você está aqui. E então, naquele dia, eu caí em mim e falei, Senhor, me perdoa, eu não sabia o que eu estava falando. Falei errado. Me perdoa, Senhor, anula essa palavra que eu falei. Né? Me perdoa, eu não sabia o que eu estava falando, me tira daqui, Senhor. E o Senhor me tirou de lá. E por que eu estou contando isso para você? Porque nós precisamos ter, nosso coração tem que estar sensível para aquilo que Deus está falando. E hoje de tarde eu tive uma experiência de novo. O Senhor me fez lembrar de algo que eu falei, irmãos. Eu falei, eu era solteiro. Eu era solteiro ainda. E eu falei duas coisas que Deus me fez lembrar. Você falou isso e você falou isso. Eu estava ali orando de novo, pensando em algumas situações da minha vida, falando, Senhor, está assim, assim, assim. E Deus novamente me fez lembrar daquilo que eu falei. Você falou isso e você falou isso. E na mesma hora eu falei, meu Deus, é verdade. Falei mesmo. E aí depois me ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa porque eu disse isso. E eu falei errado. Eu não devia ter falado isso, Senhor. Eu falei aquilo e eu também falei errado, Senhor. Porque na verdade, irmãos, a gente vai falando as coisas e a gente fala sem pensar, a gente fala sem sabedoria, a gente fala sem entendimento, mas tem um peso naquilo que a gente fala. Mas tem uma consequência naquilo que a gente fala. Eu quero ir com os irmãos para Provérbios, porque isso está na Bíblia, eu não estou inventando. Provérbios capítulo 18. Versículo 20 e o 21. Olha o que a Bíblia diz. Olha como é importante a gente vigiar aquilo que sai da nossa boca. Provérbios 18, 20, diz assim, do fruto da boca, cada um fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Olha o 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Deus está dizendo para nós que aquilo que eu falar vai impactar a minha vida. Do fruto da boca, cada um fartará o seu ventre. Quer dizer, eu vou falar, e aquilo que eu falar, eu vou atrair sobre mim. Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus foi falando, e conforme Deus foi falando, as coisas foram acontecendo. Tem pessoa que não acredita, não, imagina, eu conheço pessoas que falam isso, até pastores, não, imagina. Esse versículo não quer dizer isso não, mas eu tenho experiência na minha vida, que esse versículo é verdade, é literal. Eu já tive, já tive mais experiências, em que Deus me fez lembrar aquilo que eu falei, falou, você está vivendo essa situação na sua vida, porque você falou isso. Você quis isso, você pediu isso, você falou que não queria aquilo, e agora, está vendo? Por isso que você está sem. Você falou que aquilo para você não tinha importância na sua vida, está vendo? E agora você vai me cobrar porque você está sem isso, ou porque você não tem aquilo na sua vida, ou você vai me cobrar porque você está morando aqui, você está achando que fui eu que te trouxe aqui para te fazer sofrer, na verdade você que falou que era feliz aqui. Deus tem um propósito em tudo, e o propósito que eu creio, que Deus é nos ensinar, e Deus vai nos ensinar mostrando aonde nós estamos errando. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Coisas que a gente falou, e eu sempre tenho orado e falado, Senhor, traz a memória, Senhor. Me traz a memória, Senhor. Se eu pequei, se eu errei, alguma coisa que pode estar passando desapercebido, mas me lembra, Senhor, porque eu quero me arrepender. Me lembra, Senhor, porque eu quero consertar. Porque eu quero transformar a minha vida, Senhor, eu não quero ficar errando. Porque a gente tem que ser sensível com Deus. Quando a gente lê na Santa Ceia, aquele texto do apóstolo Paulo, o que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar a minha vida. Eu tenho que pedir para Deus, Senhor, e quem é que tem o poder de passar um raio-x em nós? É o Espírito Santo. A Bíblia diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados.
Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Então o Senhor tem poder de olhar e falar, aqui está errado. E cabe a mim dizer, Senhor, é verdade, eu me arrependo, eu não quero mais, eu quero transformar a minha vida. O Espírito Santo vai mostrar. Mas Ele vai mostrar se você quiser mudar. Se você quiser aprender, se você quiser ser transformado. Porque a palavra, ela entra como uma espada afiada. Ela entra ali para mostrar qual é o erro, para mostrar onde que está o problema. E a gente tem que ter aquela humildade de dizer, amém, Senhor, eu pequei, é verdade, eu errei. Eu não quero mais, eu quero transformar a minha vida. Eu não quero mais fazer nenhuma coisa errada do fruto do seu lábio. Você já parou para pensar o que você está vivendo? Será que o que você está vivendo hoje não é fruto daquilo que você pediu, daquilo que você falou? Não é consequência de alguma coisa que você disse? Ou quem sabe até orou? Falou, não, Senhor, eu queria isso na minha vida. E agora está acontecendo na tua vida. E você está, meu Deus, o que eu estou passando por isso? O tempo passou, a sua mente mudou. Porque às vezes a gente é assim. Às vezes a gente ora hoje, Senhor, eu quero isso. Passa 2, 3 dias, a gente fala, não, eu quero aquilo. Mas aquela oração não foi esquecida por Deus. Aquilo que você pediu não foi esquecido por Deus. Então a gente tem que entender isso, que nós como seres humanos, a gente vai mudando muito. O povo queria sair do Egito, não queria? Estava chorando, querendo sair do Egito. Quando Deus tira eles do Egito, o que eles queriam? Nós queremos voltar para o Egito. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é perverso, por isso que a gente não pode confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar em quem? Na palavra de Deus. Nós temos que confiar em Deus, é no Espírito Santo que nós temos que confiar. Porque a gente uma hora está querendo uma coisa, outra hora está querendo outra. Uma hora a gente fala que quer fazer isso, outra hora a gente já quer fazer aquilo. Uma hora a gente quer que Deus faça isso, outra hora você diz, acho que Deus não vai fazer, então era melhor aquilo. Não, não é assim. Porque Deus não se esquece das nossas palavras. Porque Deus não se esquece das nossas orações. E Deus vai trabalhar em nós para nos ensinar a nós crescermos. O que fazer então? Salmo 141, olha o que diz o salmista. Salmo 141, versículo 3. Olha o que Davi vai dizer. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por que Davi está orando assim? Porque Davi entendeu, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso pedir qualquer coisa, eu não posso desejar qualquer coisa. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter discernimento. Senhor, então não me deixa falar sem pensar, não me deixa falar sem sabedoria, não me deixa falar, Senhor, sem entendimento. Não me deixa desejar e pedir nada que seja contrário à tua vontade. A oração do Senhor Jesus ali no Getsêmani é um exemplo para nós. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Você pode até orar, Senhor, faça isso na minha vida. Porém, Senhor, se não for a tua vontade, não faz. Não faz. Senhor, eu quero isso, mas Senhor, se não for a tua vontade, tira da minha vida, tira do meu coração. Porque, irmãos, muitas vezes nós não vamos ter a clareza do que Deus quer para nós. Algumas vezes nós vamos saber, Deus quer isso para mim, Deus vai falar. Outras vezes nós não estamos imaginando o que vai acontecer no amanhã. Um exemplo, José está lá na prisão, está no cárcere, ele sabia que no dia seguinte, de manhã, Faraó ia mandar chamar ele? Ele não sabia, Deus não revelou para ele. Que no outro dia pela manhã o Faraó já ia ter passado um pesadelo aquela noite, ia estar atribulado, ia estar chamando um, outro, contando o sonho, ninguém dá a interpretação. Ele não sabia o que estava se passando no palácio. Mas já pensou se José está orando, Senhor, me livre desse Faraó, Senhor, eu não quero nem ver a cara desse Faraó. Estou preso aqui, eu não queria nem ver a cara desse Faraó. Você está orando assim. Não vai ver a cara do Faraó, não vai revelar o sonho, Deus não vai cumprir o propósito, eu vai continuar na prisão, e daqui a pouco, Senhor, por que eu estou na prisão? Ué,
Meu plano era te colocar diante do faraó, para você revelar o sonho. Você não quer ver o faraó? Então vai ficando aí, então. Está entendendo, irmão? Muitas vezes a gente acaba falando, porque a gente não tem um entendimento, é melhor a gente confiar no Senhor do que em nós mesmos. É melhor a gente entregar nas mãos de Deus do que a gente querer dirigir e governar a nossa vida. Porque a gente não sabe o que vai ser daqui a meia hora, irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora. E eu estou sendo muito longo, pode ser daqui a 1 segundo, pode ser daqui a 1 minuto. Não é verdade, irmãos? Tudo pode mudar rapidamente. E olha o que diz Jó. Jó capítulo 40. Você lê o livro de Jó, já está todo o tempo, ele está orando, ele está falando com Deus, e Deus, eu quero saber isso, e Deus aquilo, e por que está acontecendo isso, eu quero que Deus me responda. Você vai ver ele debatendo com seus amigos, e ele quer sempre a explicação, quer entender o que está acontecendo comigo, por que Deus não fala comigo, por que Deus não fala comigo, por que Deus não me mostra o meu pecado. Ele vai falando, aí Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar com ele. Se eu não me engano, é o 38, deixa eu ver aqui. Deus começa a falar com ele. 38. No 40, Jó 40, versículo 3. O Senhor está falando, e aí Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho sobre a minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó queria tanto que Deus falasse, agora Jó está dizendo: Senhor, eu vou pôr a minha mão na minha boca para mim parar de falar. Eu não vou mais falar. Eu sei que eu já falei 1, 2 vezes, porém não falo mais, eu não vou mais questionar nada. Eu não tenho capacidade, Senhor, de... O que eu vou responder? O Senhor está me perguntando. O que eu vou responder para o Senhor? Que razão? Como é que eu vou instruir o Senhor? Como é que eu vou ensinar o Senhor? E às vezes a gente quer ensinar a Deus. Senhor, o Senhor podia fazer isso. Senhor, o Senhor podia fazer aquilo. Senhor, o Senhor podia usar fulano. Senhor, o Senhor podia fazer ciclano, fazer isso. Às vezes a gente quer ensinar a Deus. A gente quer mostrar para Deus que a gente sabe que o nosso pensamento é bom. Que se Ele fizesse aquilo que a gente está pensando, ia dar certo. Porque parece que do jeito de Deus não está dando certo, mas a gente tem um plano que é bom, que se Deus aceitasse o nosso plano, as coisas iam ser melhor. Não, não vão ser melhor. Quem somos nós para ensinar a Deus? Quem somos nós para instruir a Deus? Jó entendeu isso, Senhor, Às vezes é melhor a gente se calar. Porque a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. A gente não precisa ter resposta para tudo. A gente não precisa, sempre que alguém falar alguma coisa, a gente responder. Às vezes é melhor a gente se calar. Às vezes é melhor a gente se calar, não falar nada, deixa. Do que falar e pecar. Do que falar e falar errado. Do que falar e acabar atraindo alguma coisa para a nossa vida que Deus não quer. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa percepção de que é importante aquilo que sai da nossa boca, tem um peso muito grande que vai influenciar a nossa vida e que vai trazer consequências para nós. A Bíblia diz que a gente tem que guardar a nossa boca quando a gente entrar onde? Na casa de Deus. Guarda a tua boca quando você entrar na casa de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente fala demais na casa de Deus. Às vezes a gente faz voto com Deus que a gente não cumpre. Às vezes a gente promete coisas para Deus que a gente nunca vai fazer. Mas a gente fala. Não fala? Fala. Às vezes a gente canta coisas que a gente não vai viver. Mas a gente está cantando, a gente está declarando. Então não canto mais? A gente tem que cuidar, né? Aqui a gente procura cuidar dos louvores, cuidar das letras. Mas, não é verdade? São maneiras de nós declararmos para Deus algo e que nós temos que honrar aquilo que nós estamos falando. Porque Deus não brinca com a palavra dele. Porque Ele não fala e depois Ele volta atrás, não. Ele mantém até o final aquilo que Ele fala. Esse é o caráter de Deus. E nós estamos aqui para quê? Para aprender a ser como Deus.
Deus está aqui trabalhando em nós para que a gente tenha um caráter parecido com o dele, uma personalidade parecida com a dele. E nós precisamos entender quem ele é e como ele faz. Alguma vez Deus falou, prometo que eu vou fazer isso na tua vida. Depois Deus falou, prometi, mas não vou fazer não, tá? Não. Ele vai honrar a palavra dele, ele vai manter a palavra dele. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não vai cair nenhum jota, nenhum tio da lei, sem que tudo se cumpra. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes ela prosperará naquilo para que eu a enviei, ela cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Deus fala e Deus cumpre, Deus vela, ele diz para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nós precisamos entender isso. Salmo 19, vamos lá, Salmo 19, um pouquinho mais adiante. Deus novamente usa o salmista para nos instruir. E é um salmo de Davi. E diz no versículo 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Versículo 12, ele diz assim, quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode entender? Às vezes a gente está ali, e a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, e a gente não está percebendo. Por quê? Porque Deus está falhando? Porque o Espírito Santo não está falando? Não, por causa da dureza do nosso coração. Davi sabia que adulterar era pecado? Sabia. Mas ele adulterou. E ele não caiu em si, enquanto o profeta Natã não veio e não confrontou ele. Porque o pecado entorpece. Porque o pecado nos faz, irmãos, ficar ali enganado. Não é uma coisa que você vê e você logo... Não, tem coisas que... Situações que o diabo vai levando a gente, cozinhando a gente em banho-maria, a gente vai entrando no erro. E muitas vezes a gente não está percebendo que está no erro. A Bíblia diz, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Olha Saul não vai ali governar e vai pensar, não, tudo que Deus falar, eu vou fazer errado. Ele não está fazendo isso. Mas ele está errando, ele está pecando. E ele não está percebendo, e Samuel vem e confronta ele. E mesmo Samuel confrontando ele, ele ainda acha que não, que está tudo certo. Porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. E a gente não pode confiar no nosso coração, nós temos que confiar em Deus. Expurga-me tu daqueles pecados que me são ocultos, quer dizer, mostra, me limpa. O profeta Isaías era um servo de Deus? Era. Onde é que ele sentiu o pecado dele? Quando ele está diante de Deus. Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, agora eu vou morrer. Então nós precisamos entender, e é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que vai confrontar a gente com o nosso erro. E aí a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A gente tem que ser sincero com Deus. Deus gosta de sinceridade. Quando você errar, diga errei. Quando você pecar, diga pequei. Quando você falar alguma coisa errada, diga, Senhor, eu falei errado. Se humilhe diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta.
Quando a gente reconhece que a gente pecou, quando a gente reconhece que a gente, Senhor, eu tenho agido assim, mas tenho errado. Eu tenho falado isso, mas está errado. Um exemplo, eu algumas vezes atrás, eu falava assim, uma coisa que eu ouvi, eu achei que estava certo, e até falei no altar. Olha, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai porque quer. E um dia Deus mostrou para mim que está errado. Eu falei, errado? Como que está errado? O ladrão vai para a cadeia de livre e espontânea vontade? Não, ele vai para lá debaixo de uma sentença. É o juiz que determina que ele vai ser preso. Se você olhar na minha palavra, você vai ver que tem um grande trono branco em que eu vou julgar todas as pessoas. Então eu como justo juiz, vou mandar elas para o inferno. Eu falei, Senhor, é verdade, falei errado. Me ajuda, Senhor, não falar mais isso aí que está errado, Senhor. Eu falei aí, achei que estava certo, mas está errado, Senhor. É o Senhor que manda, o Senhor é o justo juiz, o Senhor vai dar a sentença. E as pessoas vão cumprir a sentença. Então a gente tem que ter esse entendimento de que o Espírito Santo ele está ali para nos ajudar, para nos auxiliar. A palavra de Deus está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, mas tem que haver em nós também uma humildade da gente dizer, Senhor, me ajuda aqui, sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face. Eu tenho que saber quando eu tenho que dizer como Jó, Senhor, falei errado, me perdoa, vou tapar minha boca, não quero mais falar isso. Olha, eu sempre falei isso, eu sempre agi dessa maneira, mas eu não posso mais falar assim, eu não posso mais agir assim, tem que ter uma mudança, uma transformação na minha vida. Porque o mais bonito disso tudo, dessa experiência de Jó, é que ele vai chegar lá no capítulo 42, ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sou mais aquele que eu era antes dessa experiência. Nem a minha boca é mais a mesma. Amém, irmãos? Nem a minha maneira de falar é mais a mesma. A nossa maneira de falar tem que ser mudada, transformada pela palavra de Deus. A gente tem que ser transformado por completo na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Tem que ter uma mudança. O crente, ele fala diferente. Quando Jesus falava, o que as pessoas diziam? Quando foram os soldados lá prender Jesus, Jesus estava ensinando no templo, os herodianos, diz a palavra de Deus, eles voltaram lá, e aí os fariseus interrogaram, por que vocês não prenderam ele? Eles disseram, nunca nenhum homem falou como ele. Nunca nenhum homem falou como ele. E a palavra de Deus diz que eles ouviam Jesus, e eles sabiam que havia uma diferença quando Jesus falava e quando os fariseus falavam. Havia uma mudança, havia uma transformação. E você vai ver os discípulos em Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro. Pedro já não é mais aquele precipitado no falar que ele era nos evangelhos, já é diferente. Quando ele abre a boca em Atos dos Apóstolos, primeira vez que ele abre a boca cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas se convertem. É isso que Deus quer fazer em nós. Deus quer usar a nossa boca. Mas de uma mesma fonte, a Bíblia diz, não pode jorrar bênção e maldição, não pode jorrar água doce e água amarga. O que tem saído na nossa boca? O que tem saído dos nossos lábios? São coisas que agradam ao Senhor, são palavras que agradam ao Senhor. O Espírito Santo pode usar a nossa boca. O Espírito Santo pode usar os nossos lábios. O Espírito Santo pode usar a nossa mente, o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Não é só, meus irmãos, quando eu estou na igreja, é todo o tempo. É quando eu estou em casa, é quando eu estou no trabalho, é quando eu estou na rua. O Espírito Santo tem que estar dentro de nós, com liberdade. Amém? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Em tudo o Espírito Santo tem que ter liberdade de transitar por dentro do nosso ser. E a gente tem que pedir, Senhor, vai lavando, vai purificando, vai transformando, Senhor. Por isso o salmista diz, não só das palavras, mas da meditação do coração. Senhor, pensamento,
Senhor, sentimento, desejo. Senhor, vai purificando, vai transformando. Quero que o Senhor ocupe todas as áreas da minha vida. Porque, irmãos, Deus está ali observando e olhando. E lá em Malaquias ele fala ali daqueles que... Vamos voltar para Malaquias. Daqueles que agridem o Senhor com as suas palavras. Mas ele também fala, no versículo 16, daqueles que temem ao Senhor e daqueles que falam de acordo com a tua palavra. Versículo 16, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E eles falam como? Falam de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor atenta e ouve. E é tão importante aquilo que a gente fala de acordo com a vontade de Deus, e Deus diz que Ele faz um memorial escrito. Registra aquilo que o meu servo falou aqui, aleluia! Porque ele teme o meu nome, porque ele anda na minha palavra, porque ele anda na minha presença. E o Senhor diz, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupa-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque já existe uma diferença, irmão. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós não sentimos como o mundo sente, nós não falamos como o mundo fala, nós não vivemos como o mundo vive. Tem que haver uma diferença. Tem que ter uma diferença. Quando o crente fica bravo, ele tem que ser diferente de quando o ímpio fica bravo. Quando a gente perde a linha, tem que ser diferente quando o ímpio perde a linha, irmão. Até nisso, até quando você passou dos limites, tem que ser diferente do ímpio. Tem que ter, a Bíblia chama de domínio próprio. Tem que ter domínio próprio, irmão, é um fruto do Espírito Santo. Tem que ter, irmãos, um controle de Deus sobre a nossa vida, em todas as áreas, para que nós possamos agradar a Deus. E para que a gente não venha colher consequências daquilo que nós mesmos plantamos, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Quem garante a colheita é Deus. Deus é que vai garantir o que cada um vai colher. Então que a gente tenha uma vida transformada pelo poder de Deus. Amém?